Bom dia, queridos. Estamos reunidos aqui nesse sábado, o sexto dia do nosso jejum. Estamos vivendo esse tempo maravilhoso na presença de Deus, 21 dias de jejum e oração, ligados com todas as shalons, no qual tem sido uma grande bênção. Hoje está um pouquinho diferente, você está vendo que eu não estou aí falando bom dia, Rosineide, bom dia, Leila, não estou falando bom dia, Cida, testemunho, mas nós estamos com essa live gravada, mas ela vai ser uma grande bênção. Eu estou nesse tempo com a Célia, ela está aqui conosco e a vida dela vai nos edificar sobremaneira. Qual o propósito da live nesta manhã? Estamos vivendo esse tempo no nosso país, no nosso mundo, né, nesse mundo em que vivemos, né, não é uma questão do Brasil apenas, mas está sobre a terra. Dias difíceis aí para ser vencido no meio dessa pandemia, né, que todos nós estamos sentindo a dor, a perca, os medos, aquilo que as pessoas vêm sofrendo nesses dias. Temos tantos motivos de alegria, tantas respostas assim que Deus tem nos dado. Você que participa da live com a gente, aí já faz uns 7 meses que estamos juntos, 8. Mas agora nesse tempo de jejum, graças a Deus, estamos com todas as shalons junto conosco, os pastores, as suas ovelhas. Então vocês já perceberam que sempre no final dos pedidos de oração, que são vários itens, a gente faz aquela palminha para Jesus. Aquela palminhas para Jesus é gratidão. Então ali a gente compartilha que pessoas foram curadas, pessoas que andaram no vale da sombra da morte, testemunhos tremendo. Aplaudimos com a mesma intensidade aqueles que foram curados em casa, mas nós juntamente na live temos tido aquele tempo de chorar com os que choram, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós normalmente começamos os nossos pedidos de oração orando por consolação, contando histórias de famílias que não puderam participar desse momento das palminhas, mas ao mesmo tempo nós sabemos que elas têm sido guardadas, cuidadas por Deus. E hoje, nesta manhã, nós vamos estar ouvindo a Célia falar, porque ela está dentro deste quadro de pessoas que o Senhor tem levantado sobre a terra como verdadeiros adoradores. O que os adoradores fazem? Eles adoram ao Senhor por aquilo que Ele é, independente do que Ele fez ou deixou de fazer. E a Célia e a sua família têm sido levantados como um referencial no meio de nós, de estar amando, servindo ao Senhor independente das circunstâncias. Então, qual é o propósito da nossa live nesta manhã? Estar junto com você, queridos, com a tua família que tem no coração a dor da perda de algo que não estava nem sequer que você pensou ou imaginou que iria acontecer, mas você está chorando porque alguém partiu no meio desta pandemia ou por alguma outra situação. E a vida da Célia vai ser um testemunho maravilhoso daquilo que Deus fez, e por isso nós queremos dar a ela a oportunidade que ela possa se apresentar, né? Nome, igreja, e logo em seguida a gente continua conversando, Célia. Então, por favor, apresente-se esse povo amado que está aí na expectativa de ouvir você falar nesta manhã. Amém. Paz a todos. O meu nome é Célia. Eu sou casada, hoje viúva, com o Luiz. Sou mãe de 3 filhos, do Henro, do Cauã e do Rian. E sogra de 2 filhas, porque minhas noras eu considero como minhas filhas, a Giovana e a Luana. Eu sou da Shalom de Fazenda Rio Grande. Amém, Célia. Eu queria fazer algumas perguntas para você hoje de manhã, que você pudesse então estar contando para nós o que aconteceu com vocês como família aí no meio da pandemia. Vocês contraíram a enfermidade, como que foi isso? Então você pode contar a família toda, como que vocês venceram, então você pode estar compartilhando com a gente? Posso. Eu e a minha família, a gente contraiu o Covid e
eu fui a primeira a apresentar os sintomas. Eu apresentei os sintomas numa noite e já na manhã o meu esposo, ele já apresentou também os sintomas e seguindo a minha nora, o meu filho, o meu filho mais novo, ele fez o exame, mas não teve sintoma nenhum, mas estava com o Covid. E assim a minha irmã também, ao lado da minha casa, também contraiu, todos nós, ao mesmo tempo. Eu falo que quando a gente contraiu o Covid, pastora, Deus, ele já cuidou do nosso coração, porque todos nós pegamos ao mesmo tempo para não ter nenhum tipo de acusação no nosso coração de quem havia trazido a alguém que a gente foi visitar. Então todos nós pegamos ao mesmo instante. Então, e assim foi. Eu manifestei os sintomas mais graves no começo, porque eu tive uma dor muito forte no meu peito, e daí no outro dia o meu marido falou, sério, acho que você está infartando, porque eu estava muito ruim, muita dor mesmo. E ele era pescador, ele gostava muito de pescar. Para quem conhece o meu marido, ele ia pescar toda semana. E era um pescadorzão, porque ele pegava bastante peixe e peixes grandes. E nesse dia de manhã ele acordou e ele falou, eu vou pescar. E eu falei, não, você não vai, porque eu não tô bem e você também não tá bem e você não vai. Aí ele falou, Célia, eu preciso ir e nada que você fale hoje pra mim vai impedir eu de ir pescar. E ele foi. E naquele dia o meu marido ele chegava sempre à noite das pescarias. E naquele dia ele chegou mais cedo, ele chegou 4:30 da tarde, eu estava na cama e estava bem ruim a tarde. E ele pegou 29 tilápia, tá, pastor? Ele era um pescadorzão. Com meu filho. E ele chegou queimando em febre. E ele tomou banho, ele foi, deitou do meu lado e ele falou, Célia, eu não deveria de ter ido, mas eu precisava ir porque eu não sei o dia de amanhã meu. E a gente ficou ruim nós dois juntos. E nós ficamos muito mal. A gente foi para o hospital, meu filho levou, a gente foi tratado com todos os remédios para o Covid. E na segunda semana, no 7º dia, teve um dia que eu fiquei muito mal e ele não cessava a febre. E nesse dia, eu não conseguia levantar minha cabeça nem levantar da cama. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia falar. Eu só ficava deitada na cama muito mal. E nesse dia ele melhorou. E ele falou pra mim, Célia, eu vou cuidar de você, eu vou fazer uma sopa, eu vou cuidar de você. E você não vai morrer, você vai melhorar, porque você é forte. E você precisa ser muito forte. E assim foi, ele cuidou de mim naquele dia. E depois eu melhorei. No outro dia era como se eu não tivesse nada. Eu levantei, eu lidei com os meus afazeres e cuidei dele. E a febre dele não cessou e ele precisou ser hospitalizado. E Célia, quando ele precisou ser hospitalizado, como foi esse teu processo de decidir confiar naquilo que estava acontecendo? Que palavras ou pensamentos nortearam você diante da situação no momento que você viu que ele precisou ficar ali no hospital? Quando ele foi hospitalizado, na noite que ele foi para ir para o hospital, ele quase morreu em casa. Ele não tinha ar. E eu, com meu filho de 17 anos, o ar que eu consegui dar para ele foi de uma folha de papel abanando ele e com óleo ungindo o peito dele e clamando a Deus pela vida dele. Quando amanheceu, meus filhos, eles chegaram na minha casa e eles levaram ele até o carro em cima de uma cadeira, porque ele não conseguia nem andar, foi muito rápido. E quando ele chegou no hospital, ele colocou oxigênio e eu lembro que ele falou assim para mim, que delícia, Célia, respirar. E ali eu vi o cuidado de Deus com a vida dele e com a minha. Só que naquele momento, pastora, eu imaginei que ele estava ali para ser cuidado e Deus estava cuidando dele. Quando a gente foi para esse hospital eu tinha outros em mente, mas o Espírito Santo falava para mim, leve a este hospital.
E quando a gente chegou nesse hospital, ele ocupou a última UTI. Não tinha mais UTI na época. E ele ocupou a última UTI desse hospital. E ali eu falei, nossa, se Deus preparou a última UTI e tudo está acontecendo dessa forma, Deus está no controle de tudo e está cuidando. Em nenhum momento eu pensei que haveria a divergência ou que ele iria piorar. Certo. E como que você fez para nortear os teus pensamentos em tudo isso e continuar confiando em Deus na medida que você viu que ele foi piorando? Quando o médico ligou para mim e para minha família, que daí a gente vivia em torno de uma ligação de um celular, que a médica ligava para a gente. A minha vida começava a partir do meio-dia, que era que os médicos ligavam. Começava ali antes, eu orava incessamente para Deus. Eu não tinha parada, assim, eu não vou dizer para a senhora que eu tinha calma, que eu estava calma, que eu estava plena, não. Eu estava desesperada em Deus. E quando o médico ligava, naquele momento eu esperava a ligação dele. Quando o médico ligou e falou para mim, Célia, eu vou fazer uma chamada para você, se você quiser fazer com os seus filhos, fiz uma chamada de vídeo com os meus filhos, para a gente conversar com ele, porque ele iria ser entubado e o meu marido não queria ser entubado. Ele foi até o fim resistindo e dizendo que amava a família e que estava completamente confiando em Deus. E nós confiávamos também, sempre confiamos em Deus. Mas naquele momento a gente se desesperou, mas a gente pediu para que ele aceitasse. Nesse momento que ele foi entubado, nessa madrugada, ali eu me desesperei em Deus. Ali eu clamei a Deus pela vida do meu marido. Ali eu me desesperei como eu nunca tinha me desesperado em Deus. Como foi para você receber o processo, né? Então, foi piorando, né? Você passou aquele momento que você teve a oportunidade de orar com ele ali no hospital, que gerou uma expectativa, uma esperança, porque ele deu um novo respirar, mas foi por apenas alguns dias, né? Acho que 2 dias, depois ele piorou de novo. E como foi para você trabalhar com esse momento onde você recebeu a notícia de que ele não havia resistido e que ele tinha partido para estar com o Senhor? Como foi isso no teu coração? Que sentimentos, que pensamentos você teve a respeito de Deus nessa hora? Eu posso contar o que aconteceu no dia 17 de dezembro, pastor? Meu marido, depois ele foi entubado, eu fui 2 vezes na UTI, que pedi para eles deixarem eu ver, eu entrava, colocava 2 máscaras, colocava uma roupa, eu ficava de longe sempre vendo ele. Essas 2 vezes eu vi ele de longe, mas fiquei grata a Deus por ter visto ele. E eu pedi a médica, a doutora Amanda, que ela pegasse e permitisse com que no dia 17 de dezembro eu visse o meu esposo, porque eu completaria 26 anos de casado com ele, era o aniversário de casamento nosso, e eu precisava ver ele. E ela falou que não dependia dela, assim, da equipe de infectologista, tudo, ela iria conversar com a equipe, e a equipe autorizou. E eu estava radiante, porque eu clamava a Deus, e todas as pessoas que iam lá em casa, quando elas iam me dar um apoio, eu falava assim, o Luiz, ele vai sair do hospital, a gente vai testemunhar juntos a obra de Deus, que Deus fez em nossas vidas, e ele vai melhorar. Eu nunca me vi sem ele. E sempre firme, com confiança em Deus, que Deus faria o melhor para ele. E no dia 17, eu falei para o meu filho é estagiário, ele tem 17 anos, ele iria trabalhar, eu falei para ele, não vá trabalhar, vamos com a mãe ver o pai. E ele aceitou. Ele queria muito ver o pai e foi junto comigo. Aí, só que antes da gente sair de casa, a gente ia à tarde, 8h30, a psicóloga ligou para mim e falou, Célia, eu preciso que você venha antes no hospital, venha agora 8h30,
porque a médica precisa falar com você. Eu falei, mas eu só vou à tarde. Ela falou, eu sei, é uma data importante para você, mas a médica está aqui no hospital e ela precisa conversar com você para falar sobre o estado do seu Luiz. Em nenhum momento, pastora, eu pensei que ele estava mal. Eu pensei assim, Deus, obrigado, porque o meu marido melhorou e a médica vai falar que ele vai para a semi-UTI, porque as pessoas falavam isso quando a pessoa estava melhorando. E eu iria vir para casa com ele logo depois. E eu fui escutando no carro um louvor, aquele que não, a última palavra não vem dos médicos, nem do advogado, ela vem de Jesus. E foi eu e o meu filho. Quando nós chegamos no hospital, a médica levou nós até a sala, uma sala. Eu nunca vou me esquecer daquela sala, uma mesa comprida. E ela estava com a psicóloga ao lado. E ela falou assim, dona Célia, eu preciso falar para a senhora que o seu Luiz, ele foi piorando e a gente fez o que a gente pôde. E assim, e ela foi falando tecnicamente comigo. E aquilo me deu um desespero e eu comecei a chorar muito. E o meu filho, até aquele dia, ele não tinha derramado uma lágrima pelo pai dele. E naquele dia, ele chorou muito e ele se desesperou do meu lado, porque ele confiava que o pai voltava para casa. E eu peguei na mão dele e eu chorava, e eu lembrei, e Deus falou na minha mente, a última palavra, ela não vem dela, ela vem minha. Foi como eu escutasse aquele louvor na minha cabeça. E eu falei para ela, eu posso tomar um copo de água? E eles me deram um copo de água, eu tomei um copo de água, respirei, engoli o choro, como eu estou fazendo agora, como uma criança. E eu falei para ela, pode continuar, doutora. E ela foi falando, os órgãos entraram em falência, ele não tem mais batimento cardíaco, ele não tem mais pressão, o rim parou, e ela foi falando tudo, e aí ela ia falando, eu via um boneco com a boca aberta falando na minha frente, e eu não conseguia entender nada do que ela está falando. Eu tinha confiança que ele não estava morto, porque Deus não iria fazer isso, porque eu confiava nele, eu dependia de Deus, e dependo. Aí ela falou tudo aquilo, eu falei para ela, doutora, eu respeito a senhora como médica e aceito a sua posição como médica. De maneira nenhuma eu estou aqui para falar algo diferente da senhora. Mas eu conheço o meu Pai, o meu Jesus, o meu Deus que eu sirvo. E ele não vai me desamparar. Então, essa é a sua palavra, mas eu não aceito como fim. E eu não aceito ela. E ela pegou e ficou olhando para mim, a psicóloga começou a chorar. E eu peguei e falei para ela, olha, doutora, a senhora já viu isso se reverter? Ela, nunca. E ela bem firme, porque os médicos eu entendo que tem que serem assim. E ela nunca. Eu falei, a senhora nunca viu esse quadro se reverter? A senhora não pode fazer nada? Ela, não. Eu falei, a senhora desistiu do meu marido? Ela falou, desistir porque não tem o que fazer, dona Célia. Eu falei para ela, então, doutora, marque bem essa data, 17 de dezembro de 2020. Deus mandou meu marido ir nesse hospital para ocupar a última vaga da UTI, não em vão. Porque aqui vai acontecer um milagre hoje nesse hospital. E eu creio no Deus que eu sirvo, no Pai que eu tenho. E ele disse que ele iria hoje melhorar o meu marido. Porque hoje nós fazemos 26 anos de casado e ele vai fazer isso. E eu não vou levar ele morto daqui. Então, a sua palavra eu não aceito como fim da minha história. E ela falou, essa esperança no seu Deus eu não posso tirar. Eu falei, tá bom. Ela pode avisar os seus filhos para virem se despedir dele. E pode se encaminhar ali. Eu falei, ele tá morto? Ela falou, não, tem alguns minutos. Eu falei, tá bom. Eu liguei para meus filhos para eles virem. E eu fui com meu filho de 17 anos. Naquela hora, pastora, a gente entrou nós dois na UTI que o meu marido tava. Ele tava na cama. Eu falei para ela,
eu não vou colocar o avental. Ela: não precisa. Eu falei: e a máscara? Ela falou: não precisa também, a senhora fique à vontade. Como quem diz, ele já está morto, não tem problema mais. E a gente entrou, eu falei: eu posso então encostar nele? Ela falou: pode fazer o que você quiser. Quando eu encostei no meu marido, ele estava, depois que ele foi para o hospital, pela primeira vez, ele estava gelado, ele estava roxo, pálido, morto, daquela cama. O meu filho chorava muito em cima do pai. E eu peguei nele, eu encostei, eu beijei ele e eu falei, eu chamava ele carinhosamente de Nego. E eu falava: Nego, hoje é dia 17 de dezembro, nós completamos 26 anos de casado. Hoje é nosso dia de aniversário. Tantos planos nós fizemos, mas eu não quero que acabe assim esse dia. Não hoje. E eu lembrei da palavra de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, naquela hora. E eu clamei a Deus. Eu pegava na perna do meu marido, ele estava cheio de escara, porque eles, quando viravam ele, machucou bastante ele. E ali eu passava a mão e eu puxava e eu falava: Senhor, faz como no Vale de Ossos Secos, traz vida para o meu marido. E comecei a profetizar a vida dele. Eu nunca tive tanta fé como eu tive naquele dia. Eu nunca na minha vida clamei a Deus como eu clamei naquele dia. Eu orei tanto para Deus e tive a certeza que ele não estava morto ali. Eu peguei na mão do meu filho naquela hora e falei: vamos, filho, vamos descer e esperar os teus irmãos e daqui a pouco nós vamos subir para ver o teu pai. E ele falou assim: mãe, o pai está morto. Eu falava: não está, filho, ele não está morto. Creia, tenha fé. Dele: mãe, você está ficando louco, o pai está morto. Eu falei: mas não está, ele não está morto, ele está vivo. Não chore, fale coisas boas para o teu pai, ore, porque o teu pai não está morto. E nós saímos. Quando a gente saiu lá embaixo do hospital, o meu filho mais velho, ele veio, ele estava chegando, ele veio chorando. Eu sentei no meio-fio do hospital e o meu filho mais velho chegou e falou assim: mãe, pai está morto. E o meu filho, eu falei para ele: não, teu pai não está morto. Mas mãe, você disse. Eu falei: mas você tem que crer que teu pai está vivo. E ele falou: mãe, eu vim pedindo no caminho, chorando, um sinal para Deus. Que Deus me desse um sinal que a gente estava no caminho certo. Que valia a pena. Que Deus existia. E que ele iria melhorar o pai. Eu falei: ele vai dar. Nessa hora, meu outro filho do meio chegou e estava estacionando o carro. A enfermeira da UTI lá de cima chegou correndo. Ela não estava sem a roupa, ela estava com a roupa do hospital, tudo. Com máscara, com a roupa da UTI, correndo, tremendo. Ela chegou, levantou eu do meio-fio, me deu a mão e falou assim: dona Célia, vamos subir. E eu falei para ela: não, espere, meu filho já está cruzando a rua, vocês falaram que nós poderíamos subir todos nós juntos. Ela falou: ele alcança, vamos agora subir. E ela pegou pela minha mão e saiu correndo. E a gente foi pelas escadas daquele hospital, como correndo atrás de algo que tivesse ali. Antes da gente chegar uma porta de vidro da UTI, ela parou nós e ela falou assim: dona Célia, em 8 anos que eu trabalho nesse hospital, eu nunca vi isso acontecer. E ela tremia, ela branca. Ela falou assim: ela batia no peito. E se essa pessoa estiver hoje vendo isso, ela vai lembrar. Ela batia no peito e ela falava: eu tirei a pressão dele. Eu vi os batimentos cardíacos e não tinha nada. E agora a pressão dele tá boa. Ele tá rosa e ele tá vivo. E os batimentos cardíacos dele estão normais. A saturação dele tá normal, 92, 93.
E ela falou, eu nunca vi isso, nós estamos pasmos ali, sem saber o que fazer, porque nós nunca vimos isso acontecer aqui no hospital. A senhora não ligue, porque a gente vai ter que estar ligando a alimentação dos aparelhos, eu acho que eles tinham desligado, e eles estavam fazendo isso na nossa frente quando a gente entrou. Quando eu entrei naquele quarto, o meu marido ali estava quente. Eu nunca vou me esquecer da glória de Deus naquele dia, porque ele estava vivo. Ele estava quente. E quando a gente falava com ele se arrepiava todo. Mas mesmo assim a gente é incrédulo vendo o milagre acontecer na nossa frente. Quando eu via que eu falava com ele, eu falava, Paixão, olha aqui a tua família, ó, tá aqui, tá eu, tá o Enio, tá o Caô, tá o Riano, estamos aqui. Tem um ministério que ele sempre falava que era o ministério dele, era a família. Estamos aqui junto com você, você tá aqui, Deus, ele realiza milagres, você vai melhorar. Ele se arrepiava e eu tava com uma luva nessa hora que eles colocaram na gente, pra gente encostar. E daí eu pensei, nossa, eu pensava, todos falam que acho que é do látex, arrepia a pessoa. E eu colocava a mão e ele se arrepiava, e eu vendo o milagre acontecer, mas eu incrédulo ainda. Eu falava, é da luva que tá arrepiando ele não pode estar se arrepiando. E daí do outro lado não tinha ninguém com luva. E ele se arrepiava da mesma forma porque ele escutava. E ele começou a suar. Quando a gente falava com ele suava e ele derramava suor, como se estivesse correndo muito, e ele suava muito. E Deus trouxe ele dos mortos à vida, porque eu creio nisso. A gente ficou horas lá, porque os médicos eles deixaram, eles falaram, a gente autoriza vocês a ficarem o tempo que for preciso, porque a gente não tem explicação. E ali a gente clamou, orou e adorou a Deus pela vida do meu marido, pastora. A gente viveu o sobrenatural de Deus naquele dia 17. 4 dias depois, dia 21, Deus levou o meu marido. Nesses 4 dias que ele estava lá, ele ressuscitou dos mortos no dia 17. E dia 21, Deus recolheu ele. Nesses 4 dias que ele estava lá, ele melhorou. Eles fizeram, o diretor do hospital, ele ficou tão, eu acho que ele também, eu não sei como conformado com a situação, não sei as palavras, mas ele se consolidou com nós, ele conseguiu uma máquina para fazer uma diálise bem devagarinho no meu esposo, com outro hospital, porque não podiam tirar ele da UTI para ele fazer. E ele fez de tudo pela vida do meu marido ali. Só que Deus tinha outro propósito para ele. Mas nesses 4 dias o hospital se moveu para salvar a vida dele. E eles ligavam outras vezes para mim e eles falavam, olha, ele está melhorando. No domingo ele melhorou. Em maneira nenhuma eu achava que ele iria morrer. Eu pensava que nós iríamos testemunhar tudo isso nós dois juntos. Mas Deus recolheu. Bom, Célia, então o que a gente pode entender diante disso tudo, né? Que de uma certa maneira, e a Bíblia diz que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e você pode ter essa esperança, nessa certeza de que você viu a sua oração ser respondida, que era naquele momento. Sim. Que você não gostaria de perder o teu marido bem no dia que vocês estavam completando 26 anos de casamento. Glória a Deus, isso você viu a olho visível, essa bênção de Deus. E nós temos falado na live aí, sempre que temos dito essa expressão, é da nossa parte fazermos decreto de fé. Sim. O Senhor é quem dá a resposta final. Agora, e eu acho que Deus tem um propósito muito grande. Gente, eu estou aqui ouvindo a Célia falar e eu estou pensando, os propósitos de Deus são maiores do que o nosso, porque Ele está falando hoje pela manhã, está tratando com corações de pessoas que colocaram a sua confiança total em Deus e que hoje estão apáticas, desanimadas,
porque elas não viram a resposta tal como queriam. E pessoas se afastaram do caminho de Deus. Escuta, o Senhor está falando com você. Há no teu coração até uma certa ira e uma desconfiança que Deus possa ser pai, porque que pai é esse que tira aquilo que você ama, que tira aquilo que você gosta? Mas Deus está falando conosco nesta manhã a respeito deste assunto nos nossos corações, porque depois diante de toda essa esperança, de toda essa confiança, eu permaneci, eu vi uma Célia tal como aquela Célia que fez a oração no dia 17 de dezembro. Quando chegou 21 de dezembro, que a história foi mudada e que agora o Luiz tinha sido recolhido para estar com o Senhor, eu permaneci olhando para uma Célia que continuou confiando plenamente no Senhor. Como é para você, Célia? O que você faria, o que você diria para as pessoas que têm dificuldade de entender a soberania de Deus? Eu diria e eu digo para confiar em Deus, para depender dele, como eu fiz. Não é fácil. Quando a gente fala assim para Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha família ao Senhor. Nós precisamos entregar mesmo, para Ele fazer a vontade dele, não a nossa. No dia 21, quando eu recebi a notícia que o meu marido tinha falecido, eu questionei Deus. Foi o único momento que eu questionei Deus, porque eu sou falha. Por mais que eu tenha uma fé em Deus e gratidão por tudo que Ele fez na nossa família, na nossa vida, na nossa casa, eu sou falha e questionei. Eu falei, Deus, porque o Senhor fez tudo aquilo no dia 17? Como muita gente pode questionar por que o Senhor está fazendo isso comigo nessa hora. Se o Senhor fez aquele milagre, as pessoas vão dizer que a obra ficou pela metade, Pai. Que o Senhor não ama, que o Senhor não cura, que nós não éramos merecedores. Mas Deus, naquele momento, Ele falou para mim que muitas pessoas, como eu queria um milagre. Eu queria o Luiz comigo. Mas Deus falou para mim que, mesmo Ele levando ele continuaria sendo Deus na minha vida. E que eu deveria crer e querer Ele na minha vida. Porque Ele iria cuidar de mim. Porque Ele queria o Luiz para Ele. Porque o Luiz era dele, não era meu. E naquela hora eu me envergonhei. E eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus me perdoe. A partir de hoje, eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero somente um milagre. Amém. Qual a percepção sua, né? O que você diria para as pessoas em continuar servindo a Deus em meio à adversidade? Porque a gente conhece a tua história, a tua família, vocês continuam servindo a Deus de uma maneira entregue a Ele mesmo, né? Fazendo a obra dele ali na casa do Senhor. O que você diria para as pessoas? Como permanecer servindo a Deus em meio à adversidade? Vale a pena a gente servir a Deus, a gente depender de Deus, porque Deus, Ele é como se pegasse a gente no colo nessa situação. Ele nos embala como criança. Foi assim que eu me senti com Deus, quando tudo isso aconteceu. Então, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Ele é tudo para nós. A gente depender de Deus é a gente depender totalmente. Depender, se entregar, mas vale a pena. A gente estar numa igreja, a gente estar junto com os irmãos fortalece, os irmãos fortalecem a gente. É como uma família ali, é como... hoje eu vejo a palavra que nós todos somos um só corpo, e é verdade.
É nessa hora que a gente vê o quanto que é importante a igreja estar junto com a gente. Ela esteve junto comigo. Não só uma, como várias pessoas, porque a igreja somos nós, então várias igrejas estiveram junto comigo. Várias pessoas estiveram junto comigo. A Shalom se mostrou muito importante na minha vida, a igreja Shalom, porque desde o início da nossa trajetória ela tem uma importância para nós e para minha família. Então ela se mostrou nesse momento também muito importante para mim e para minha família, nos apoiando, mandando uma mensagem, estando com nós, dizendo: estamos aqui juntas, estamos aqui juntos. E isso foi muito importante. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque Deus é que me fortalece. O meu apoio, o meu ombro, é o que me embala. Então, e eu sou grata a Deus. Sou grata a Deus, pastora, pelos 26 anos que convivi com meu marido. E a ingratidão a Ele, a Deus, pela vida dele na minha vida. Esses dias mesmo eu estava falando, um dia eu estava dirigindo e estava falando no carro: Deus, eu sou muito grata pelo presente que o Senhor me deu há 26 anos atrás. Se fosse para mim viver tudo de novo, eu viveria, porque valeu a pena. Valeu a pena porque no fim a gente conheceu a Jesus. A gente não conhecia Jesus. E a gente conheceu a Jesus. E a gente teve uma vida melhor ainda. Então valeu a pena. E em gratidão a Deus que hoje eu sirvo a Ele. Eu não poderia ser de outra forma. É como se eu fosse ingrata. E eu não sou ingrata a Deus. Sou grata pelo tudo que Ele fez. Ele há de fazer ainda. Amém, Célia. E os teus filhos estão todos servindo ao Senhor com você, na Shalom, ali contigo? Então, o meu filho mais velho, ele serve no louvor, ele é tecladista, e os meus outros filhos também. Eu continuei a célula logo em seguida que meu marido faleceu. E não sei, o tempo é curto, eu entendo, mas a célula era a paixão também que ele tinha por Jesus. Em gratidão, ele era líder de célula. E eu continuei a célula, sirvo na igreja, meus filhos, as minhas filhas, que são minhas noras. Então, a minha família, mesmo ele estando no hospital, pastor, a gente não faltou em um culto. Amém. A gente estava firme lá, porque era em gratidão a Deus. E a gente, o modo da gente estar grato ao Senhor, é estar junto a Ele, servindo a Ele. Glória a Deus. Célia, para a gente encerrar esse momento, de uma maneira bem resumidinha, porque o nosso tempo está bem avançado, o que você diria para pessoas, né, que estão passando e que passaram a mesma luta que vocês passaram? O que você diria para essas pessoas que estão chorando pelos seus? Que palavra de ânimo, com a tua própria experiência? O que você quer dizer a essas famílias, né, que são tantas famílias que temos no nosso Brasil? Que palavras você quer trazer nessa hora da parte de Deus para elas? Eu quero dizer que mesmo na adversidade, mesmo na doença, mesmo na tristeza, em qualquer momento que você estiver passando, vale a pena ser grato a Deus. Vale a pena você estar junto a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele jamais nos deixa. Ele jamais nos desampara. Por mais que seja difícil você entender nesse momento que você está passando, o que você passou, como eu passei, como eu estou passando, não é fácil, não é. É uma dor que a gente sente, como se arrancasse um pedaço do coração da gente. É assim que eu me sinto hoje. Mas como a pastora no começo falou mesmo, alegrai-vos, sempre alegrai-vos do Senhor, porque Ele nos traz a alegria. Vai valer a pena, porque mesmo a gente passando por tudo isso, se a gente estiver firme com Deus, vai valer a pena, porque a paz que Ele nos traz não tem igual. A paz, ela é boa. Ela é muito boa, o amor de Deus é muito bom. Ele traz um alívio para o coração da gente quando a gente se entrega para Deus. Na hora da aflição, se entregue para Deus, clame a Deus,
Adore a Deus, que Ele vai te trazer essa paz e Ele vai te sustentar. Dependa de Deus totalmente. Hoje eu estou vivendo aquela palavra de Deus que a gente sempre fala, mas é difícil a gente viver, que quando nós estamos fracos, aí nós somos fortes. Então, seja forte. Quando você está fraco aí nesse instante, seja forte, porque Deus, Ele é o teu auxílio e Ele vai fazer o melhor para você. Ele fez o melhor para mim. Por mais que tenha sido levar o meu esposo, mas eu confio que Ele fez o melhor para mim e para minha vida e para minha família. Amém, amém. Graças a Deus. Eu acho que com muita clareza a gente pode ouvir essa palavra de entendimento da soberania, confiança no Senhor. E nós queremos encerrar essa live do dia de hoje orando por pessoas que estão chorando, na certeza naquilo que a palavra de Deus diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E essa é a nossa confiança. O Senhor tem cuidado de nós. Aonde entra a fé? A Célia falou uma coisa que com certeza, racionalmente, você vai falar, mas que fé é essa? Pois o homem ficou vivo por 2, 3 dias e já foi. Esta fé continua inabalável. E fé é você continuar na certeza de que quando as coisas não aconteceram segundo você pensou, planejou, você pode continuar tendo fé. Que fé é essa? Que tu tens um Deus que te ajuda em meio de toda e qualquer situação. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nesta manhã nós abençoamos por meio do teu Espírito Santo. A tua palavra diz que ele é o Consolador. E agora junto com a Célia, nós estamos aqui nesta manhã pedindo que toda a consolação do Espírito Santo do Senhor venha sobre cada família aqui que tem sentido a dor de ter perdido um ente querido, que o Senhor venha trazendo paz que excede todo entendimento, guardando os sentimentos e os pensamentos agora em Cristo Jesus. E nós cremos que a alegria do Senhor será a força destas pessoas, e o Senhor está levantando no Brasil uma geração de adoradores que te adoram por aquilo que tu é, independente do que foi feito ou deixado de ser feito. O Senhor é Deus e permanece sendo Deus, haja o que houver. Obrigado, Senhor. Nossa confiança está em Ti. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por podermos estarmos juntos. Estamos aí agora amanhã, domingo, as reuniões, cada um aí na igreja. Aqueles que estão podendo congregar vão estar, ou senão vão estar assistindo o culto online. E nos veremos aqui novamente, segunda-feira, às 6 horas. Até lá, Deus abençoe e paz de Deus, que excede a todo entendimento. Amém. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto. Desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor,
a vergonha em glória, traz beleza à cinza. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.